É através de nossa imaginação que somos levados às profundezas de nossa alma, onde residem segredos sombrios, de personagens enigmáticos vivendo e cenários obscuros. Desde mansões assombradas até os becos mais sinistros das grandes metrópoles ou pequenas aldeias cujas histórias desvendam camadas de suspense e intriga. Prepare-se para ser envolvido por tramas complexas, onde cada reviravolta revela uma nova peça do quebra-cabeça. Dos arquivos policiais às sombras do sobrenatural, cada conto desafia suas expectativas e mantém você à beira do assento até o desfecho surpreendente. Enquanto os personagens enfrentam seus próprios demônios internos e perigos externos, os leitores são levados a uma jornada emocionante através do desconhecido. Prepare-se para desvendar enigmas, enfrentar o desconhecido e descobrir que nem sempre o que parece ser é a verdade. Mistérios Sombrios é uma antologia que desafia e encanta os amantes do mistério em todas as suas formas. Se você é um escritor de imaginação criativa, não perca essa oportunidade de escrever seu conto. Assim como na arte e na cultura, as práticas esportivas, de modo geral, despertam o interesse desde as primeiras idades. O sonho de ser artista, ter seu trabalho reconhecido, se tornar celebridade, ganhar dinheiro para ajudar a família e ter uma vida mais digna se repete na imaginação e coração das crianças e jovens. O mesmo ocorre no esporte. O futebol, por exemplo, esporte mais popular do Brasil, reúne histórias de sonhos e frustrações. É fato que sonho e realidade nem sempre caminham juntos. No caso do futebol, inúmeros são os exemplos de meninos e meninas que passaram por infância difícil e encontraram no futebol o caminho para a prosperidade. Mas isso não é uma regra e a prática demonstra que a realidade é repleta de exceções. As dificuldades são muitas, principalmente quando se trata de crianças e jovens sem acesso a uma alimentação de qualidade, sem assistência à saúde, baixo rendimento escolar ou algum tipo de vida minimamente digna. Existem no Brasil diversas iniciativas de inclusão social por meio do futebol que têm como objetivo minimizar algumas deficiências, em tese de responsabilidade do Estado ou de responsabilidade do poder público, que, por muitas razões, não conseguem proporcionar um horizonte mais promissor para muitas famílias brasileiras. Neste contexto, partindo do princípio de que esporte também é cultura, eu trouxe para o quadro Projetos Culturais dessa semana uma matéria sobre um projeto social que vem sendo realizado no interior do estado de Sergipe, denominado Projeto Fazer Atleta, liderado pelos irmãos Anísio Sampaio e Antônio Leandro, o professor Toninho, que vai contar para nós como é o dia a dia deste projeto lá em Tobias Barreto. Eu sou Orlando Rodrigues e esse é o quadro Projetos Culturais. Meu nome é Antônio Leandro Rodrigues Filho, conhecido como professor Toninho na região do Sergipe, no Nordeste. Sou treinador hoje profissional de futebol através do Sindicato de Treinadores do Estado do Ceará, Sintrefus. O início do nosso trabalho começamos em Propiá, julho de 2010.
um pouco de dificuldade. Eu tive 3 temporadas na Guiana Francesa, numa cidade por nome Monte Senerri. Chegamos com a capital, reunimos eu e meu irmão para a gente tentar fazer um projeto para realizações de jovens carentes que não tem condição de pagar uma escolinha para trabalhar. Nós realizamos esse trabalho. Conforme seja, sem apoio, com as maiores dificuldades, nós demos uma paralisada. Hoje nós estamos em Tobias Barreto devido a ser treinador profissional. O meu maior motivação dentro do meu trabalho é o amor que eu tenho pelo futebol. Desde criança fui jogador de bola. Hoje eu estou tentando realizar sonhos desse jovem, dessa minha comunidade, de alguns bairros que temos aqui em Tobias Barreto, Santo Dumont, Suti, Santa Rita, Maria do Carmo, Favelinha. E não só aqui no estado de Sergipe, como no estado da Bahia nós também temos o núcleo do nosso trabalho. Em Campina Grande nós temos o núcleo do nosso trabalho, mantido por mim e pelo meu irmão. Como é que nós mantemos esse trabalho? Ele faz a parte dele do trabalho, eu me emprego em outra situação, peço meu trabalho em clubes profissionais, o dinheiro que nós ganhamos é só para manter esse trabalho porque nós não temos apoio. A dificuldade nossa é recurso financeiro, que os governantes, o poder público, estadual, federal, certo, gente? E municipal não colabora com o nosso trabalho. Então é um trabalho muito difícil para realizar esse sonho desses jovens futuramente que nós temos aqui no nosso trabalho. E a razão de eu fazer parte do projeto Fazer Atleta é realizar sonhos, é formalizar um cidadão brasileiro com as nossas palestras, com nossos diálogos com eles, conversar muito com esse jovem, porque vocês estão vendo o que está acontecendo com nossas famílias aí dentro de casa, nossos filhos rebeldes, a maioria dos filhos tirando vida de pai, e tá, se vocês acompanhar a televisão que vocês acompanham, você vê como é que estão as dificuldades. Então é isso que nós fazemos, a diferença, tá? E o meu maior desejo é que Deus bote um filho de Deus para nos ajudar, apoiar, para a gente fazer esse trabalho nosso crescer nacionalmente, que já é bastante conhecido, internacionalmente e futuramente está num grande mercado, realizando alguns atletas para o mercado brasileiro. Meu nome é José Anísio Sampaio, é com uma satisfação grande que venho aqui falar para Tobias Barreto, região, estado de Sergipe e todo o Brasil, sobre o brilhante trabalho que é realizado com a Associação Acadêmica de Futebol Tobiense e Projeto Fazer Atleta, e é com orgulho que venham presidindo, mesmo com todas as dificuldades, esse projeto tão importante para as nossas crianças do nosso país, né? Não só do estado de Sergipe, mas o projeto está aberto para todas as crianças, para todos os jovens, nessa época e nesse momento tão difícil que o nosso futebol brasileiro tem passado, com pagamentos de alojamentos, com um futebol que virou um colégio particular, que virou um trabalho privado. Não parece que o futebol hoje não cabe mais para pobre. Tem que ser filho de rico, quem tem condição de pagar alojamento, de dar mesada, de entrar no jogo, de certas instituições e de certos clubes brasileiros que usam esses artifícios para levar, para contratar atletas. E aí nós resolvemos montar a Associação Acadêmica de Futebol Tobiense e o projeto Fazer Atleta, um trabalho que visa educar, ensinar prática esportiva, tornar-se, realizar sonhos, e a gente tem feito isso com muita dificuldade, devido à falta de apoio. Fomos agraciados com o título de utilidade pública em 2023, utilidade pública estadual, concedida pelo deputado Samuel Carvalho, que está no 2º mandato de parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Nós agradecemos a ele por esse título. Nós também recebemos através dele uma pequena subvenção, ou seja, melhor dizendo, uma emenda, é o que está nos fazendo tocar esse projeto nesses últimos 4 meses. E realmente nós passamos por dificuldades grandes. E um sonho que eu tenho é que esse projeto receba o apoio merecido de nossas autoridades, que possa conquistar através do nosso projeto de lei de incentivo ao esporte do governo federal, que os empresários possam fazer as doações, que a gente encontre algum empresário com a sensibilidade de fazer a permuta, a troca no projeto em termos financeiros, que possa fazer a doação e deduzir no imposto de renda. É uma das nossas esperanças para o futuro. O trabalho está aberto,
através de anúncios nas rádios, em carro de som, através do nosso Instagram, aberto para jovens, tanto meninos jovens como meninas, na faixa etária 10 a 17 anos. Salada, valeu, vamos lá. Isso, vai. Beleza, rapaziada. É daqui que vai sair algum fruto, hein? Da Associação Acadêmica de Futebol Tubiense, pessoal. É daqui que vai sair fruto, hein? Tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa, aqui no canal da Anne, em parceria com a Rede UTV, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre os tempos verbais. Eu sei que você deve estar pensando, mas por que ela fala tanto sobre o tempo verbal? Porque funciona. Porque, por incrível que pareça, funciona muito quando você está colocando técnicas de escrita para enriquecer a narrativa que você está trabalhando. Eu sei que muitas vezes é até um pouco chato, né? Ficar falando sobre tempos verbais. Ai, mas é tão ruim estudar o pretérito mais que perfeito. Mas o futuro do presente é tão chato que não sei o quê. Mas é que ajuda, gente, a enriquecer a sua narrativa. E você como escritor, você como roteirista, ou você como outro profissional, pode ser da área jornalística, pode ser advogado, ou até mesmo publicidade, ou outra área que você tem que escrever muito. Usar algumas técnicas de escrita pode enriquecer e fazer com que você tenha mais sofisticação e elegância na narrativa, fazendo com que as pessoas se interessem mais na sua escrita e no seu trabalho. Porque muitas vezes a gente acaba não entendendo muito bem, mas parando um pouquinho e estudando um pouquinho melhor a língua portuguesa e sabendo como colocar certos elementos da forma correta, pode te ajudar muito. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o pretérito imperfeito. Isso mesmo, o pretérito imperfeito, ele traz acontecimentos que foram habituais ou contínuos do passado, fazendo com que traga mais nostalgia, mais reflexão e muitas vezes uma nuance um pouco mais melancólica para a sua narrativa, fazendo com que os seus leitores consigam entender melhor o que estava acontecendo com os personagens no passado. Isso também é interessante porque ajuda a desenvolver cenários, personagens também, e toda a sua narrativa de uma forma muito mais leve, porque ajuda você a trazer acontecimentos muitas vezes, até que não foram tão interessantes ou tão bacanas, mas você consegue trazer de uma forma mais sutil. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre como funciona e como aplicar ele na escrita criativa, fazendo com que a sua narrativa fique mais fluida e coerente. Vamos começar falando pelo uso habitual, porque muitas vezes a gente acaba falando frases e na verdade a gente usa todos os verbos todos os dias. A gente que muitas vezes não sabe falar o nome, mas vamos usar um exemplo assim, de forma habitual. Quando era criança, ele sempre jogava na rua. Isso faz com que mostre a ação de uma criança que sempre jogava na rua quando ela ainda era criança, mostrando que ela tinha uma atividade habitual que ela fazia sempre. Então você pode usar situações assim para colocar
na sua narrativa, fazendo também com que o seu leitor conheça melhor o seu personagem, porque você vai estar descrevendo situações do passado que aconteceu, que você não precisa realmente narrar com muitos detalhes na história presente, mas é interessante você trazer situações do passado, como se fosse um flash de memória, sabe? Um flashback, algumas situações que façam com que o seu leitor tenha mais conhecimento do seu personagem e com isso tenha uma conexão melhor, fazendo até muitas vezes com que o seu personagem tenha um momento nostálgico, porque ele fique lembrando e recordando de situações passadas e com isso você também consiga tocar dessa forma emocional o seu leitor, porque o objetivo, quando você está escrevendo, fazer com que o seu personagem seja interessante ao seu leitor. Então, quando você coloca situações e momentos assim, você consegue fazer com que tenha interesse da parte de quem está lendo e com isso consiga surgir mais engajamento na sua história por um todo. Mas o pretérito imperfeito também pode ser usado de forma contínua ou em situações inacabadas, como por exemplo essa frase aqui: eu lia um livro enquanto esperava o trem. Também é uma situação que mostra a ação da leitura enquanto está esperando algo, entretanto não está especificado o tempo que vai ser de espera e nem aonde está a leitura. Não se sabe se a leitura recém começou ou se a leitura já está no meio. Entretanto, tem uma ação que está sendo contínua e não se sabe quando ela vai acabar, porque não se sabe quando o trem vai chegar. Então, isso é bem interessante porque mostra também, muitas vezes, que você consegue fazer duas situações, pode colocar também situações simultâneas, onde você consegue colocar dois personagens fazendo ações diferentes em um mesmo ambiente, como por exemplo na frase ela cozinhava enquanto ele assistia TV. Isso faz com que você mostre que tem duas ações simultâneas acontecendo, só que são situações diferentes, aonde uma pessoa está cozinhando e a outra pessoa está assistindo TV. Provavelmente estão no mesmo ambiente, só que fazendo ações diferentes. Isso também é colocado como pretérito imperfeito. E é isso, gente. O pretérito imperfeito também pode nos ajudar muito a enriquecer ainda mais a nossa narrativa, trazendo situações importantes, muitas vezes, do dia a dia para florear, por que não, a escrita. Eu sei que muitas vezes pode ser difícil. Não pense que é fácil. Pode ser um trabalho até um pouco maçante muitas vezes, mas você sempre pode contar com a ajuda de profissionais que estão no mercado e são qualificados para ajudar você na hora que você precisar de uma revisão, muitas vezes, ou na hora que você precisar, muitas vezes, de algum conselho. Eu sei que é difícil, não pense que não. Eu sei que muitas vezes é complicado e eu sei que você, muitas vezes, passa por momentos assim de querer até desistir, muitas vezes. Mas eu posso te dizer que eu posso te ajudar. Se você tem algum momento de incerteza, de você não saber desenvolver muitas vezes o seu personagem, de você não saber muitas vezes trazer acontecimentos que vão trazer mais enriquecimento para a sua trama, eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar com mentorias, com leitura crítica. Eu também posso ajudar você a desenvolver o seu mapa mental, fazendo com que você entenda melhor como desenvolver cada personagem. Se você tem interesse em conversar comigo, entender um pouquinho melhor como funciona todo esse processo, você pode entrar no site da Anne, que eu vou deixar aqui, e você pode ver como você pode chegar até mim e a gente conversar e eu explicar melhor para você como funciona todo esse processo. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, lembrando que todas as sextas-feiras a gente está aqui a partir das 22 horas. Continue nos acompanhando e venha, se associe a Anne e mergulhe nesse mundo de fantasias onde a escrita é a magia de tudo. Eu te vejo na próxima sexta-feira aqui no canal da Anne em parceria com a Rede UTV. Tchau, tchau!
Wellington, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional até chegar ao prêmio Ecos da Literatura. Bom, eu sou pesquisador, eu sou escritor, trabalho com editoração também, faço esse tipo de coisa. E assim, desde que eu tenho meus 12, 13 anos, eu já escrevia. Eu comecei esse processo da leitura muito cedo. E eu gostava muito de ler, eu lia bastante coisa. E eu comecei a ler os livros do Machado de Assis. E aí os livros do Machado, assim, nunca é aquele final feliz, aquelas histórias do jeito que o final do jeito que a gente queria, né? E aí eu reescrevi a história dele, o final, do jeito que eu queria que fosse. Eu comecei assim. E aí eu comecei a escrever e falei, acho que eu gosto de fazer isso, eu quero fazer. E aí eu conheci Sidney Sheldon. Quando eu conheci o Sidney Sheldon, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero escrever. E aí eu comecei, só que eu tinha muita vergonha de mostrar para alguém, de falar, olha, eu escrevo. Então eu escrevi e guardava nas gavetas. Aí eu fui fazer faculdade de letras, e aí um dia teve um sarau na faculdade, e a gente tinha que levar alguns textos, algumas coisas que a gente tinha escrito, e aí o pessoal falou, você escreve bem, você deveria investir nisso. E aí começou esse tipo de coisa, e sempre é um incentivo, né? Aí eu falei, não, eu quero escrever, quero publicar. Acho que agora eu criei a coragem que eu precisava, e aí eu comecei, escrevi, eu tinha muita coisa parada no meu computador, só que eu falei, eu quero começar do zero, já que eu vou publicar, eu quero que seja um livro que eu vou começar desde o comecinho, uma coisa, toda a preparação, a pesquisa, aí eu publico. E aí eu comecei a escrever O Teu Pecado, que foi meu primeiro livro. Isso foi de uma conversa que eu ouvi dentro do ônibus e rendeu o enredo da história. E aí eu falei, não, vou publicar. E quando eu publiquei, eu não sabia nem como que era esse e-mail, não conhecia, não tinha, só entrei com a cara e a coragem e falei, vou publicar o livro. E o livro, para minha sorte, foi bem aceito, né? Tanto com a crítica quanto com venda. E... Não é sorte, não é sorte. Isso é talento. Pode ser um pouquinho, então. Muito. E aí, o livro acabou concorrendo a alguns prêmios e ele acabou ganhando 7 prêmios. E aí, quando eu ganhei esses prêmios, eu percebi que o interesse pelo livro aumentou. As pessoas começaram a me procurar, me adicionavam nas redes sociais, me adicionavam no Instagram. Hoje, meu Instagram tem poucos seguidores, porque há pouco tempo ele foi hackeado e eu perdi tudo. Então, estou recomeçando. Mas começaram a procurar no Instagram, o livro começaram a fazer bastante resenha, e era sempre positivo, né? Então, eu falei, os prêmios ajudaram em alguma coisa. Eu falei, eu queria fazer isso para mais autores, porque eu comecei a enxergar esse meio, eu comecei a ir para eventos, comecei a frequentar a Bienal, e eu comecei a ver que, assim, a gente é uma coisa bonita de se fazer, porque o autor publicar um livro, para mim, na minha opinião, é a coisa mais, sabe, acho que para mim é a glória, assim, sabe? É o topo. Sim, porque... geralmente os autores falam assim, é como se eu estivesse gerando um filho. Sim. Geralmente falam isso. Sim, você colocar ali no papel, a gente sabe que é uma tarefa que não é só sentar e escrever, tem todo um trabalho por trás. Então, quando você vê o resultado do seu livro, e aí você vê assim, você está num país onde a literatura não é valorizada, você tem portas se fechando o tempo todo, a gente viu livrarias aí se fechando. Então, assim, é difícil, né? Aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa para outro autor, não quero só com o meu livro. Não adianta só o meu, tá? E eu tenho vários colegas que estão ali batalhando todo dia, e o livro, né? Eu falei, queria fazer alguma coisa para literatura. E aí eu falei, e se a gente criasse um prêmio? Aí eu conversei com uma amiga minha, que ela tinha, na ocasião, ela tinha patrocinado a publicação do meu livro. Falei para ela, o que você acha da ideia? E ela falou, eu acho interessante. Aí eu falei, então vamos arriscar, vamos. Aí eu convidei 2 blogueiras, porque eu falei, é uma forma de divulgar o prêmio dela, né? Para fazer parte da comissão, e a gente colocou a cara a tapa, foi lá, fez, e chegamos ao 5º ano, né? E qual o gênero você mais escreve, mais gosta, pelo que você me falou, sendo Sidney Sheldon, que eu sou fanzaça também, então é mais por esse caminho, policial? Eu escrevo suspense policial. Suspense policial. Eu tenho um livro só que é de contos de terror,
Porque são uma junção de contos que eu tinha participado de várias antologias, eu juntei tudo e fiz um livro que chama Faces do Medo. Mas foi só também, agora os outros são tudo suspense policial mesmo, thriller, eu acho que é o meu... Se inspirou no Sheldon e foi que foi. Foi. Eu gosto dessa coisa de ter uma pessoa de não saber o que vai acontecer. Não é enganar o autor, mas é levar ele assim por caminho, sabe? Que ele fica questionando. Eu não gosto de história que é muito... que o autor entrega tudo. Eu acho que você tem que fazer o leitor pensar, você tem que provocar o leitor, chacoalhar ele, né? Recentemente, eu fiz um outro livro e quando terminou, uma amiga minha que leu, ela me ligou e falou, eu vou te bater, não sei o que, não sei o que. Eu acho que esse é o resultado interessante. Esse você fala, realmente eu consegui o que eu queria, né? Cheguei lá, porque isso que é legal. Se o objetivo era esse, se a pessoa quer te matar, roubar, né? Porque assim, a gente tem bastante livros que quem matou, o suspense é quem é o assassino. Eu também coloco isso no meu livro, tudo. Mas assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais. Eu acho que por que ele fez isso? Quais as razões? O que chegou até aquele ponto, entendeu? Então eu gosto de trabalhar bastante. Psicológica e comportamental. Sim. O meu primeiro livro, O Teu Pecado, eu tenho vários capítulos intercalados desde o começo do livro do assassino contando tudo, tanto a história dele como por que ele faz, quem ele vai fazer, quem é a próxima vítima, só que a gente não sabe quem é ele. Então, tipo, eu fiz essa... Embora eu coloque ele lá, não dá pra saber. Eu nem gosto. Eu, assim, admiradora de Sidney Sheldon, Agatha Christie. Agatha Christie eu comecei a ler muito novinha. Então, assim, é uma referência na minha vida. Porque eu comecei a ler muito jovem por influência da minha mãe. E o interessante é que você está contando que você também começou cedo. A questão da literatura, da leitura, incentivado na base, porque na escola, na faculdade. Olha a importância disso. Essa foi sua trajetória e você foi fazer letras e tudo mais. E conforme foi, acredito eu, essa sua trajetória, você publicou o primeiro livro, o segundo livro, etc. Mas como começou o Ecos da Literatura nesse sentido coletivo de querer ajudar os outros autores? Qual foi o motivo que te levou a isso? Eu acho que, assim, acima de tudo, foi o amor à literatura. Né? Então, assim, por ter levado tantos nãos, né? Quando a gente sabe, nesse processo de você mandar para a editora, você procurar uma editora publicar, é um monte de não. Quando você consegue, você não tem onde colocar o teu livro, dependendo de onde você publica, você não consegue vender. Para você participar de uma Bienal não é fácil, a gente sabe, tem todo um processo, e é o sonho de todo escritor estar ali na Bienal com o teu livro. E então todo esse processo, a gente tinha essa coisa que a gente precisa, nem que seja um pouquinho, a gente tem que fazer e tentar fazer o nosso, sabe, começar por ali. A gente se reuniu, os quatro, e falamos, vamos fazer? Vamos. A gente não tinha nenhum incentivo, não tinha nenhuma fonte financeira, não tinha nada, a gente não tinha apoio, não tinha patrocínio, não temos, né? Até hoje a gente não tem, mas a gente só tinha a vontade de fazer. Então o primeiro Ecos a gente ainda fez gratuito a inscrição, pelo amor, só que assim, aí a gente acabou ficando com tudo, colocando tudo do nosso bolso, e aí não dá pra gente fazer e levar isso sempre. Então a gente teve que passar, cobrar uma inscrição e tal, né? Mas assim, é o que eu vejo no Eco, são pessoas que acreditam na literatura, acreditam no outro, eu acho que nessa coisa de ajudar, porque eu tô aqui falando de amor, de literatura, de que tudo é muito lindo, mas a gente sabe que tem os dois lados, né? Desculpa se eu vou falar aqui alguma coisa, mas a gente sabe que tem o lado bom e tem o lado ruim. Tem aqueles que querem te atrapalhar, aqueles que querem, sabe? Com certeza, então, assim, como tudo na vida, né? Você pode falar à vontade, porque é a realidade. Como tudo na vida. Então, assim, a gente fez a primeira edição e a gente teve uma resposta, assim, absurda, sabe? A gente teve várias tentativas de boicote, inúmeras, para que a cerimônia não acontecesse. E aí, quando a gente falou, peraí, se está acontecendo tudo isso, é sinal de que a gente está acontecendo, a gente está aparecendo. Se você está incomodando, é porque está, né, tá tendo efeito. Então, vamos continuar. Nós fizemos.
A segunda edição aconteceu a pandemia, então nós não pudemos fazer o evento presencial, foi online. A terceira nós conseguimos voltar. Então, assim, cada ano a gente tem um desafio maior. O número de autores inscritos aumenta, o número de pessoas, sabe, que divulgam, que participam, aumenta com isso. Nós chegamos em todos os estados do Brasil. Desculpa, falta 2. Falta Tocantins e Roraima, se eu não me engano. Faltam 2. Nós não chegamos. Mas de resto a gente teve inscrições de quase todo lugar do Brasil. Então, assim, é um prêmio que é pequeno ainda, mas assim, tem uma movimentação, tem uma visibilidade que a gente traz pessoas para São Paulo, porque a cerimônia é sempre em São Paulo, do Brasil inteiro. Então você vê aquele autor que vem lá, sabe? Aí chega ali com a bandeira da sua cidade. E isso é muito. A gente não tem recompensa maior. Pra gente, esse é o maior, sabe? Você vê ali falando e um encontro onde tá só pessoas que fazem o mesmo que você, que são iguais a você, não é? De verdade. É muito legal, porque você acaba vendo outras situações, cada um tem o seu discurso lá, sabe? Tem a sua história, então você começa a ver tudo isso, te motiva, te fala. Gente, é isso. Eu acho que o prêmio Ecos é amor à literatura. É isso. Olá, eu sou Edir Bertucelli Novo, escritor e diretor da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. A literatura tem o poder de transformar vidas, abrir mentes e tocar corações. É através das palavras que compartilhamos nossas histórias, nossas culturas e nossas almas. Cada livro escrito, cada página lida é uma oportunidade de criar conexões profundas e duradouras. A ANE é uma organização sem fins lucrativos, dedicada a apoiar e promover escritores e editoras em todo o Brasil. Através de diversas iniciativas, a ANE oferece oportunidades para novos talentos se desenvolverem suas carreiras literárias, promovendo um ambiente de crescimento profissional e fortalecimento da comunidade literária. Além disso, a ANE criou um canal de comunicação em parceria com a rede UTV, que transmite programas culturais ao vivo todas as sextas-feiras, às 22 horas. A programação é replicada posteriormente no YouTube, redes sociais e outras plataformas digitais, proporcionando visibilidade para os escritores e artistas em geral. Assista a programação ao vivo através do QR Code aqui em cima. A ANE também lançou, recentemente, uma revista literária. Leia através do QR Code e nos dê um feedback. Você também pode participar enviando sua matéria para o e-mail comercial@ane.org.br. Conheça os nossos planos de adesão e benefícios dos recursos e oportunidades oferecidos pela associação. A missão da ANE é enriquecer a cultura nacional, dando voz e espaço aos talentos brasileiros. Para mais informações, para se associar, acesse através do QR Code aqui em cima. Obrigado e até a próxima semana.